Educa TV apresenta Vamos Conversar. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Vamos Conversar, o nosso videocast aqui da Educa TV. Toda semana a gente traz convidados para falar sobre educação, sobre cidadania, sobre os direitos das pessoas e justiça social. E a gente traz essas pessoas aqui para a gente conversar, para a gente ouvir, aprender juntos, porque a gente acredita que é conversando que a gente se entende. E olha, o nosso podcast aqui na Educa TV vai ao ar no canal 12.2 para Campinas e 48 cidades da nossa região. E você também pode assistir pelo canal do YouTube da Educa TV e também nas principais plataformas de áudio como o Spotify. E você também pode participar do programa mandando uma mensagem pra gente. Anota o número do WhatsApp. É o 19 98437 4148. Viver em uma cidade não é só morar, é pertencer. E o direito à cidade é, antes de tudo, o direito de participar, de habitar os espaços urbanos com dignidade, de ter voz nas decisões, de circular livremente, de aprender e de criar. Falar sobre o direito à cidade é também falar sobre o acesso à educação e à cultura. É garantir escolas públicas de qualidade, bibliotecas, centros culturais, teatros, praças, oficinas, livros, música e arte para todas e todos. Uma cidade justa não exclui, ela ensina, ela abraça, ela inspira. Por isso, no programa de hoje, vamos discutir como o direito à cidade vai além do asfalto e do concreto. É sobre o direito de conhecer, de se expressar, de transformar a si mesmo e o nosso mundo ao redor. Por isso, eu tenho 3 convidados muito especiais. A nossa bancada hoje está de peso, viu, gente? Vamos lá. A secretária de Cultura e Turismo da Prefeitura de Campinas, Alexandra Caprioli, a quem eu agradeço pela presença. Obrigada, secretária. Muito obrigada pelo convite. A professora e doutora em urbanismo, Carolina Nunes. Obrigada, Carol. Muito obrigada, prazer. E o realizador do projeto O Que Te Assombra, que ele vai explicar pra gente daqui a pouco o que é, o Thiago de Souza. Obrigada, Thiago, pela presença. Eu que agradeço, um prazer enorme. Eu já falei um pouquinho aqui de vocês, mas como vocês têm muita história para contar, eu quero que vocês falem um pouquinho sobre a trajetória, sobre como vocês se conectam com o tema que a gente vai discutir hoje. Você pode começar, Alexandre? Lógico, um prazer. Bom, primeiro, eu estou ocupando nesses últimos 4 e esse ano entro para o 5º ano como secretária de Cultura e Turismo. Mas a minha trajetória, na verdade, é muito empresarial, né? De mais de 36, 38 anos. E no poder público, eu iniciei como diretora de turismo, então todo meu repertório conecta com a questão do turismo num primeiro momento, né? Hoje, como secretária, eu acho que a minha visão também se amplia para além do turismo, apesar de eu ter muito orgulho da trajetória do turismo. A cultura, ela abre outras frentes, né? A gente sempre teve uma relação com a cultura, mas a partir da minha gestão, a cultura e o turismo se fundem numa única secretaria e a gente tentando olhar o turismo cultural, ou seja, a cultura como uma plataforma do turismo e vice-versa, né? Mas dentro da secretaria, eu sempre gosto de contar um pouquinho o que abarca a nossa secretaria para a gente entender o alcance. Então, a gente tem toda a política pública de livre leitura através das bibliotecas, todas as bibliotecas estão alocadas na nossa área, todos os museus, na SEC, que é uma coordenadora de extensão cultural. Temos todos os auditórios e teatros, Castro Mendes, Maria Monteiro, CELS, a SICU, o Centro de Convivência, que todo mundo fica alvoroçado, porque faz parte também desse direito à cidade, aí como uma memória de todos nós campineiros. E depois a gente tem cidadania cultural, que é como é que ele se dá através das casas de cultura, tanto próprias quanto as casas de cultura da cidade, né? Do programa Cultura Viva. Então, a gente tem muitos setores, mas todos eles se interligam. E também temos dentro da nossa secretaria o CONDEPAC, né? Falando aí sobre o âmbito de arquitetura, temos aí o CONDEPAC, que é o Conselho do Patrimônio Histórico, o qual tradicionalmente o presidente é o secretário, então eu tenho ocupado a presidência do CONDEPAC nos últimos 5 anos.
E também a Orquestra Sinfônica, que eu também considero aí não só um patrimônio, ela é um patrimônio imaterial da cidade, mas também quando a gente fala de direito à cidade, a gente fala da qualidade de uma cidade que tem uma orquestra pública. Então, acho que esse é um início aí de um pouquinho desse universo que eu vivo todos os dias, que é enxergar como é que a gente pode fazer isso chegar a cada uma das pessoas e como a cultura se conecta com a cidadania e com a educação como direitos primordiais, como direitos essenciais, né? Então, tem frases muito antológicas que dizem que cultura não é essencial, ele não é supérfluo, né? E é isso, a gente acredita realmente que isso tem que se dar no âmbito da gestão pública. Muito bom. Tudo a ver com o que a gente vai conversar É aqui isso hoje. mesmo. Carol, você, conta pra gente. Bom, vamos lá. Eu sou arquiteta, urbanista, entrei para a vida acadêmica depois de quase 10 anos de formada, trabalhando como arquiteta mesmo. E aí eu mergulho nesse universo que é a minha grande paixão, que é o urbanismo. Então eu acho muito interessante trazer para cá o pensar do direito da cidade, porque para o pesquisador, né, ele vai descortinar algumas coisas que talvez fiquem difíceis de generalizar. Então, dentro do meu percurso, eu acho que eu me apresento como uma pesquisadora, trazendo eu interpreto a cidade como um ser vivo, por isso que é tão difícil gerir, né, secretária? A todo momento o desafio. Dentro de uma cidade, né, de uma metrópole como Campinas, esse desafio se amplia. E num país como o Brasil, que a gente não tem diferença social, a gente tem um abismo social, ele fica mais difícil ainda, né? Um desafio maior. Então, eu me encaixo nesse lugar de pesquisadora, tentando costurar algumas pontas na questão de gênero, na questão de raça, na questão patrimonial também, no vislumbrar o patrimônio sendo aquele não óbvio, né, que também conta a nossa história, inclusive a gente está fazendo um trabalho sobre isso. Então, talvez eu escolha no direito à cidade o desafio, mas contribuo sempre muito pouco, porque eu concordo muito com a sua fala, Lilian, que a gente busca, né, a justiça. Então, assim, trazer a justiça para a realidade hoje, para uma cidade contemporânea, para um território que é um território de disputa, é uma ousadia, mas é uma tentativa que eu acho de todo mundo que está aqui buscando. Então, assim, professora, universidade, pesquisadora, curiosa e estamos aí tentando aprender. Muito bom. É isso. E agora você, Thiago, já conta pra gente, porque eu acho que, assim, o seu projeto, ele nem sei se um projeto exatamente, depois você me corrija se estiver errado, que eu acho que é uma das grandes iniciativas dessa ocupação da cidade. Conta pra gente quem você é e o que é o seu projeto. Eu tô tendo uma crise como é que chama? Aquela síndrome do impostor, porque são currículos tão grandes assim. Não. Vai ficar todo mundo aqui rasgando seda pra você. Não merecia estar aqui. Eu sou um curioso também, sempre fui, e eu sou idealizador do projeto Que Te Assombra, que é uma grande terapia para mim. Eu acho que eu passei da metade, né? A gente sobe no ápice da nossa vida e começa já a entrar, eu tô com mais de 46, e depois, isso foi na pandemia, a gente viveu, né, a presença da morte de maneira muito agressiva, todo mundo, mas sobretudo, ela ofereceu pra gente um outro instante que é muito triste, que é o do esquecimento. E eu tive todas essas crises ao mesmo tempo, perdi uma tia muito querida, tinha pais idosos, filha pequena, enfim. E comecei obsessivamente ler, estudar a morte. Eu já tinha um doc sobre cuidado paliativo, que é um tema que eu também gosto muito, embora seja advogado e roteirista e compositor. É um tema que eu acho muito interessante, cuidado paliativo. E assim, a gente assistiu isso, né? Eu falo que eu lembro da primeira história de uma senhora que teve Covid, uma senhora que a primeira morte, né? Não que foi a primeira contaminada, a primeira morte foi uma senhora doméstica no Rio de Janeiro, que os patrões granfinos vieram da Itália, doentes, sabiam que estavam doentes, passaram para ela morreu, contaminou mais gente na comunidade dela, quer dizer, a gente já, essa crise, como a gente está falando muito de justiça social, essa ideia da cidade como um direito mais amplo, né? E eu obcecado por essa coisa da morte, do insólito, do desencanto, sobretudo, com as coisas, comecei a
muito inspirado num livro chamado Assombrações do Recife Velho, do Gilberto Freire, comecei a tentar estabelecer esse mesmo paralelo na cidade de Campinas, pegar as histórias bem de assombração mesmo da cidade, para ver se elas perfaziam esse caminho que o Gilberto Freire fez de estabelecer um paralelo entre as histórias de assombração e o desenvolvimento socio-urbano das cidades. E quando eu encontrei as histórias de Campinas, eu percebi que elas eram exatamente, passavam pelo mesmo caminho. Então, pegamos essas histórias, levamos para a internet, eu tinha 13 histórias inicialmente, e aí faltava uma coisa mais legal, que era levar as pessoas nos lugares onde essas histórias aconteciam. E a gente fez isso, claro, de maneira caótica, porque eu não tenho formação nenhuma de turismo. E aí começa o dedo da Ale, da nossa secretária, com o Eros, principalmente, que ele me ajudou a entender o que a gente estava fazendo, porque no primeiro dia foi uma coisa meio brincando de caça-tesouro, e vai de carro, e a gente viu que de carro não dava certo, porque quem não tinha carro não podia participar. Então nós dividimos os passeios, fizemos um passeio no centro da cidade, todo a pé, tudo gratuito. E fizemos um no Cemitério da Saudade, que foi o contato que eu tive com os cemitérios, e me apaixonei por todos os cemitérios. Campinas também, claro, é minha casa. Mas, e aí a gente criou um projeto paralelo, então esse projeto se sedimentou, esse dos lugares assombrados, mas não nós não nos restringíamos a contar a história da assombração pura e simplesmente. A gente contava história de assombração, mobilizando, claro, o magnetismo que elas têm e tudo que ela traz, até sobre crenças e as experiências pessoais de cada um com esse tema, mas, sobretudo, trazendo a reboque a história regular da cidade, junto com as histórias de assombração. E, claro, quando eu fui para o cemitério, eu percebi outras potencialidades. Então a gente começou a estudar e reconhecer um tipo de patrimônio que nós não conhecíamos, que é o patrimônio funerário cultural. Então, e a gente tem isso demais em Campinas, tanto no Cemitério da Saudade como fora dos espaços de morte. A gente tem o monumento túmulo do Carlos Gomes no centro da cidade. A gente tem a cripta da Catedral. Nós temos vários cemitérios que estão escondidos pela cidade, que estão imediatamente conectados. Barreto Leme está sepultado na Basílica do Carmo. Então, assim, a gente tem o fundador de Campinas. Então, o Cemitério dos Cativos, um cemitério que nasce antes da cidade, quer dizer, então isso está muito conectado com a nossa história. O modelo Vozes, que é esse que é paralelo ao que te assombra, foi tão bem sucedido aqui que a gente levou para São Paulo e a gente replica hoje no Cemitério da Consolação, Cemitério do Araçá, Necrópole de São Paulo, Santo Amaro. Levamos para o Rio de Janeiro, nos 2 principais cemitérios do Rio, eles usam o mesmo modelo da gente daqui, criado aqui no Cemitério da Saudade, com o apoio da Secretaria. E aí a gente, depois do Saudade Suas Vozes, nós, com essa experiência mais maturada, mais sedimentada, a gente levou uma proposta para a Câmara, para o presidente da Câmara, o vereador Rossini, que gostou muito da ideia, foi muito sensível, e a gente criou o Dia do Patrimônio Cultural Funerário na cidade de Campinas. Campinas hoje tem a primeira lei e já inspira outras cidades, que eu sei porque o modelo, as justificativas a gente já ofereceu para várias cidades, para criar também os seus dias de patrimônio funerário cultural. E assistimos, e está aqui talvez a grande responsável por isso, porque nos deu todo o suporte para transformar uma ideia completamente maluca para a maior parte das pessoas em uma política pública. A gente transformou um cemitério que estava estigmatizado, sempre com uma agenda negativa, num aparelho público de cultura e turismo, Sim. que para mim é o arco mais interessante de tudo que a gente fez. Então, claro, a lei, a gente precisa também de vontade política, mas se quem quiser, quem está nos assistindo agora, falar, vou ver do que ele está falando e vou até o cemitério. Vai chegar, vai ter um MUP, que é o Mobiliário Urbano de Publicidade e Informação, na frente do cemitério, que vai explicar para ele, se ele quiser entrar com o QR Code, entrar com o mapa, ele vê várias personalidades já homenageadas, a gente quer fazer com outras, claro, tudo. Mas a gente transformou um lugar que era só estigma, só tristeza. Ele não deixa de ser um aparelho sanitário, não deixa de ser um lugar de despedida, de luto, mas ele se tornou outra coisa. Porque a vida acaba, mas a existência não precisa acabar. E para ela não acabar, a gente precisa trazer implementos para esse lugar que as pessoas vão rememorar, reviver seus afetos, suas tristezas, enfim. Mas hoje as pessoas podem fazer isso em Campinas. E isso é muito legal. Então, o meu maior orgulho de todo esse assunto, sem dúvida, é esse.
E eu queria usar esse ponto de partida porque eu acho muito... É sensacional que uma iniciativa, né, de uma pessoa, né, de uma iniciativa, né, começa solitária e particular, terapêutica, e aí se expande. Isso para mim é o maior exemplo de ocupação mesmo, né? Porque foi alguém que lá, claro que existem outros, mas assim, essa iniciativa. Então eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, né? Como essas iniciativas do Thiago e outras, a Carol tá num grupo de pesquisa, como isso também faz com que a gente consiga abrir, porque é isso, né? A gente abre o caminho, você abriu o caminho para outras pessoas conhecerem e ocuparem a cidade em espaços que provavelmente elas não fariam isso. Ali, para só fazer um adendo, Pode. Era muito mais fácil não me deixar ter feito nada. Era muito mais fácil. Sem dúvida. Era muito Dá trabalho organizar tudo isso. Cara com isso, você vai no Thiago. cemitério, Que ideia é essa, larga a mão. Thiago? E a gente venceu algumas barreiras, né? No Convencendo início, as pessoas. No início, até o estigma da própria CETEC, que é a administradora do espaço, assim, ai, gente, vocês acreditam mesmo que a gente pode passear aqui? Não é muito estranho? Não lhe parece estranho? Porque é um tabu né? também da morte, também, né? Que carrega junto, Sim. né? E o que é excelente também desmistificar isso e encará-lo, né? É como verdade. uma realidade. E eu só queria comentar que é muito importante, porque são pessoas como o Thiago que vão trazendo e meio que atropelam a gente, porque ele é uma máquina de criar coisas aí. E é bom porque nos instiga. E aí, decorrente disso, então é isso que ele comentou, esses passeios passaram a estar na agenda da nossa secretaria como uma parceria, né, do projeto dele com a secretaria, mas também isso decorreu a sinalização toda do cemitério, que ainda está na primeira etapa, mas que ela já é interpretativa. Hoje, qualquer pessoa que está lá para ir um velório, ela pode circular, encontrar nessas informações. Eu me lembro que quando a gente fez a virada cultural, o desafio era, a gente precisa fazer atividades durante 24 horas. E, Thiago, o que você acha? Porque o passeio, ele já existia, mas ele era de dia. O que você acha de a gente fazer o passeio de madrugada? Daí eu me lembro que a gente abriu a inscrição e era meia-noite o passeio. E deu 200 e não sei quantas pessoas. Eu nem lembro, 200 e tantas, quase 300 pessoas. Então, é isso que eu falo, assim, é uma coisa que vai... É muito no inconsciente da curiosidade e das pessoas se sentirem instigadas a conhecer e frequentar essa cidade e se sentindo pertencentes a essa cidade, né? Então... E tem uma coisa também, né? Porque aí, por exemplo, vai começar a frequentar o cemitério. Então, assim, vamos ter que cuidar do cemitério, não é? Essa é uma outra Lembrando que disso, a gente teve várias melhorias e a gente tem Então. que admitir que a CETEC fez o trabalho dela. A questão da permeabilidade visual, quando eles pediram ao Condepac, os muros viviam caindo e aí eles pediram se eles podiam fazer o gradeamento que dá aquela visão do cemitério. Muita gente foi contra, mas a gente entendia que a permeabilidade, aquilo é um museu a céu aberto. Aquilo, depois hoje toda a troca do piso, porque estava realmente precisando. Então, acho que também é isso. Quando você traz as pessoas e aí você mesmo gera necessidade de você fazer as melhorias, porque você está trazendo as pessoas e você também precisa fazer a sua parte. Eu acho que tem dois pontos importantes, assim, pra gente perceber. As pessoas gostam de participar. Sim. Eu acho que isso é muito importante, porque a cidade, ela vai ficando vulnerável, perigosa, com um morador de rua, com a violência que é urbana, né? Até em sala de aula eu falo, não é a gente que resolve isso, né? A cidade tem essas questões e a gente tem que lidar com ela. Quando eu estive no seu passeio, eu fui com o meu filho de 11 anos. Pelo amor de Deus. No nosso. Que foi com o meu filho de 11 anos. E eu fiz esse comentário com ele. A gente nunca estaria passeando nesses lugares se não fosse esse evento. Por isso, as camadas do que me pertence, do direito à cidade. Porque depende. Eu tenho direito à cidade, depende. Depende da hora, depende do meu gênero. Né? Depende de que lugar é esse. Então, quando a cultura traz e olha a cidade como palco, não desmerecendo teatros e nada disso, mas entende que aquilo
aquilo é lugar, eu trago a população e aquilo tudo que a gente acha que não está dando certo, que as pessoas não se interessam, descortina de forma muito evidente. E aí a gente vai ter as oportunidades ali claramente. E aí o pesquisador, porque eu também acho que tem um outro lado, o poder público não tem fôlego para tudo, para todas as pesquisas, para todos os potenciais. Por isso também é muito importante divulgar que tem portas abertas para entrar nesse universo e receber fomento. Então, assim, também é bom, uma excelente injeção de ânimo, né, para quem acredita, porque aqui, uma cidade como Campinas tem um mar de possibilidades. E, por exemplo, tem o Que Te Assombra, mas também tem a Rota Afro, né, secretária. Sim. E teve também, algum tempo atrás, eu não vou lembrar exatamente o nome, mas uma iniciativa da Unicef, está lembrada, que mostrava os pontos falando de escravização mesmo do centro de Campinas. Eles na verdade, um acervo, né? Eles registraram em vídeos toda essa questão da memória do negro com a formação da cidade, né? E aí as pessoas conseguem entender a cidade e aprender sobre a cidade onde vivem e onde nasceram, né? Porque, de fato, por exemplo, sobre o monumento do túmulo do Carlos Gomes, muitas pessoas ainda não sabem, não conhecem. Para mim, essa ainda é uma tarefa que a gente tem que enfrentar com um pouco mais, convencer as pessoas de que aquilo primeiro é um túmulo. Sim. Então não é um jardim. Nossa. Quando eu vou lá e tem alguém passeando com o cachorro, adoro bicho, hein? Claro. Passeando com o cachorro fazendo cocô no jardim, achando que é um jardim pro cara. A gente precisa entender como... Entender, não é julgar. Se fosse, né? Vamos abrir um parênteses. Poxa vida. Não, mas eu sei. Mas é essa ideia porque o cemitério talvez seja o ápice do lugar que merecia uma conversão ao que ele se tornou. De ser, e sem deixar de ser o que ele é. Ele é um aparelho sanitário, precisa de vigilância, ele precisa ter análise sanitária o tempo inteiro. Quer dizer, disso tudo a gente não quis abstrair todos esses ingredientes. A função urbana do cemitério, né? Exatamente. Ele continua sendo um aparelho sanitário importante. Mas, por exemplo, eu acho que um passo importante disso que a gente está falando é que é muito fácil para uma Secretaria de Cultura e Turismo se satisfazer com eventos. É muito fácil. Você faz um show legal, o cara fala, pô, tá aí, que legal. Tem mais tá presença, tá resolvido. Tá resolvido. Não precisa fazer mais nada. Então, essa disposição da gente trazer outras ideias, como fomento à cultura e provocando mesmo essa ideia de senso de pertencimento que a gente não tem. É mais fácil de um menino hoje em dia torcer pro Barcelona do que torcer pra Ponte Preta e pro Guarani. Sim. Entendeu? Então, dialogar com isso, a gente falou do cemitério, mas ali você cobriu um passeio que a gente fez pra a catedral. A gente leva 200 e tantas pessoas pra catedral. Eu cheguei com o Padre Caio e falou, cara, eu preciso te chamar pra missa, porque você traz muito mais gente pra missa, porque o pessoal tá vindo pra missa. Tinha, porque você... Aí eu falo, e foi muito interessante, porque o papo que a gente teve foi com a comunidade da catedral. Sim. Eles vieram falar comigo. Foi o Fábio que veio fazer, o Jefferson veio falar comigo, e ele falou, cara, a gente precisa fazer um passeio aqui. Eu falei, porra, Jefferson, eu falo de assombração, como é que eu vou falar isso na catedral? Aí ele falou, vamos lá, vem aqui e dá um jeito. Aí a gente começa a entrar, e tem uma mitologia própria, ele abre e tem uma cripta. Eu falei, dá pra gente ir no relógio? Dá. Pô, você vai no relógio. Pronto, tá feito o passeio. Não precisa de tanta coisa também. Você começa a contar a história eu detesto, mas é uma expressão que a gente usa, storytelling. A conexão da história com o lugar, a conexão de histórias com os lugares, eles reencantam eles. Sim. Porque ele é só um monumento. E que é extremamente naturalizado no exterior, né? Sim, super. Esse aí você paga caro para fazer. E aqui é tudo de graça, é tudo voluntário, né? Tudo de graça, é tudo voluntário. Eu queria só contribuir, porque assim, a gente está comentando do cemitério, mas hoje a gente está com um programa, e aí também é importante esse poder multiplicador, né? Então, por exemplo, a gente tem um edital de guias, um chamamento de guias, então a Secretaria de Cultura, através do Departamento de Turismo, ela prepara os guias, e toda vez que a gente tem um receptivo de pessoas de fora, a gente sempre foi essa possibilidade. Então, eles passam por esse treinamento, vamos dizer assim, específico dos tours. E agora a gente está com um programa que chama Tour Campinas,
onde a gente pega os principais roteiros, e é lógico que vão ter roteiros temáticos. Aliás, ontem a gente esteve na Escola de Cadetes, que é uma das maravilhas, e que fazia tempo, a gente já teve roteiros lá, e a gente retomou agora. E assim a gente faz 2 vezes por mês. Então as pessoas se inscrevem, é gratuito, tem um guia liderando, e a gente faz esse olhar para a cidade, faz 7 maravilhas, faz... E podem ser variados, quer dizer, provavelmente no mês Carlos Gomes, a gente vai fazer o roteiro Carlos Gomes. A gente já fez roteiro afro, para além da Rota Afro, nós também temos, né? Então, isso é um olhar da cidade. Então, é um roteiro que dura o período da manhã, as pessoas se inscrevem, e é surpreendente, porque esse da Escola de Cadetes, a gente abre à meia-noite, a gente divulga lá, e ele lota em, sei lá, 40 minutos, não tem vaga mais nenhuma, né? Quando as pessoas amanhecem, já não tem mais nada. Todo mundo, não, acho que tá com alguma falha. Ou... Não, as pessoas querem estar, né? E ontem foi super agradável. E a gente pôde ver uma das maravilhas, e tem todo esse inconsciente, porque a Escola de Cadetes não é qualquer um que chega na porta, ou eu posso conhecer. Eles têm assim. esse acolhimento, mas você não vai parar na porta e pedir para visitar, momento, né? Mas foi super interessante. Até porque, olha, se me permite, continua tendo sua função precípua. Sim. Quer dizer, continua sendo um lugar, um espaço militar. Tem arma, tem coisa. Quer dizer, isso é muito legal. E né? ontem, a gente passeando, né? Eles estavam fazendo... Aí ele foi explicar, eles estão fazendo a limpeza das armas. E eles tudo numa bancada, limpando. A gente, acho que é melhor a gente... E super interessante, né? Porque é uma parte da cidade, também diz sobre a cidade. Então, esses roteiros, né? Eles estão muito conectados com esse olhar de pertencimento. Porque quando a gente olha as pessoas não cuidando da cidade, é porque elas não têm esse pertencimento, né? E aí, só fazendo um gancho do Monumento Carlos Gomes, como também ele se conecta com a questão do patrimônio, mas com a questão do urbanismo. A gente teve esse monumento do Carlos Gomes com várias partes dele que foram sendo roubadas, né? E a gente tinha uma preocupação muito grande, então a gente desenvolveu uma série de ações. Primeiro a gente instalou câmaras que estão lá monitorando. Agora a gente a gente está buscando uma inteligência artificial, porque não basta ter a câmera está dentro do SIC, né, que é o Centro de Comando e Controle, que tem outras 8.000 câmeras na cidade. Quer dizer, vai dar sorte dele estar olhando aquela câmera na hora que alguém está entrando para vandalizar. Então a gente tem que ter uma inteligência artificial quando qualquer para fazer xixi do cachorro, ou porque está querendo vandalizar, ultrapasse uma área, e isso dispare um sensor lá. E uma conquista maravilhosa que a gente teve, que ninguém acreditou que a gente conseguiria, foi assim, existe o FMDU, que é o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, e esse fundo estava lá, nunca tinha tido um projeto, porque ele é um fundo razoavelmente recente, e ele nunca tinha tido um projeto aprovado ainda, desde a formação recente do conselho. E aí a gente fez toda uma justificativa da importância da preservação do patrimônio. E a gente apresentou, no fundo, a reconstituição do túmulo. Então, ela foi aprovada, a gente já está isso aprovado, agora tem toda a parte administrativa, né, de usar o recurso do fundo para recuperar todo aquele monumento, que é uma coisa que ofende a cidade, quando você vê aquilo sendo pichado, tudo sendo roubado. E é isso que a gente fala. Por quê? Porque os moradores de rua, eles têm eles são escravos, muitas vezes, de vícios, e aquilo eles roubam porque são produtos de bronze que eles vão comercializar, e aí vem toda essa cadeia aqui, porque tem alguém que compra, né? Então, a gente fez também um trabalho de denunciar, de fazer um inquérito para a Polícia Civil. Então, a gente registrou todas as peças que foram roubadas, para que também isso... Ao longo da vida, se achar alguma coisa, é possível recuperar, né?
É que a gente sabe que quem delapida o patrimônio é muito mais rápido em dissolver aquilo. Mas não importa, eu acho que a gente tem que fazer o nosso papel. E hoje, inclusive, aqui a gente sempre fica naquele território, assim... a gente não está nos lugares o tempo todo. Então, a gente às vezes depende do morador daquela região para dizer pra gente, olha, eu passei e tinha alguém dormindo aqui, eu passei, eles ligam pra gente, nossa, tem uma pessoa que tá... Vamos colocar um cadeado, porque tem alguém que tá entrando com um cachorro. Então, tudo isso são as pessoas, é a cidade viva, através dos seus moradores, que nos provocam e nos municiam, porque a gente não está em todos os lugares. A gente teve uma situação muito infeliz, mas que foi uma pessoa que é super, assim, da cultura, me ligou e falou, Alexandra, tem um morador que fez uma cabana no monumento túmulo do Carlos Gomes e tá morando ali. Daí a gente mandou a guarda. E ele realmente, fez uma lona, amarrou ali... E ele dormia. E é muito difícil, né, secretária, lidar com isso, porque é justamente uma pessoa que não tá achando o seu direito na cidade, né? Lógico. Então, assim, só retomando, o desafio é esse. Essa interpretação dessa cidade, essa cidade de quem? E você citou uma coisa que é muito interessante, que de uma estudiosa do urbanismo, já falecida, e é um clássico no urbanismo, que é a Jane Jacobs, e ela vai falar... A cidade que tem pertencimento, que é esse movimento justamente que a gente está falando aqui, eu respeito, eu protejo. Quantos e quantos monumentos, edificações foram protegidas justamente pela iniciativa da população? Falando, não, isso a gente não quer, que vai demolir e vão e encaram a luta. Isso é o exemplo de pertencimento mais clássico. E o olhar. Uma vez que eu me identifico, entendo que isso é meu, eu protejo. E a Jane Jacobs vai falar, as pessoas têm que estar circulando na cidade a todo tempo justamente para proteger. Então, é uma cidade, não tem uma cidade que dorme, porque ela só funciona das 8 às 18. Ela é a cidade que as pessoas estão vivendo, simplesmente vivendo e protegendo. E os seus olhares são os guardiões. Então, assim, para além da tecnologia, o próprio morador protegendo aquilo que é teu. E eu interpreto... Hoje a gente perdeu muito o sentido de comunidade, né? Sim, a gente... Estamos cada vez mais individualistas. E o que é meu tá aqui. E a gente começou, né, antes da gravação, falando, né? O quanto o quarto hoje tem um outro significado, né? Eu vejo TV, eu como... A gente precisa Você abre a internet, você dialogar. vai pro mundo a partir do seu quarto. Exato, a gente precisa dialogar. Inclusive, eu agradeço a oportunidade de que eu acho que falar de urbanismo tem que quebrar barreiras, porque se todo mundo vive na cidade, todo mundo tem alguma coisa para opinar e dizer, sabe, isso me pertence, isso não. E aquela praça especificamente do monumento é um lugar super ativo. De gente, né, tomando um chopp, E detalhe, vivendo. a gente tá falando do monumento, mas é o ponto zero da É, cidade. o marco zero É o da marco cidade, zero da exatamente. cidade. Foi A gente- aonde Campinas... Lá num vestígio, né, da ruína, onde passava o bonde. A gente precisa falar sobre isso, Precisa. né, assim, então... Agora, olha, já que a gente está falando de desafios, eu queria te ouvir, queria ouvir também o Thiago, a secretária, porque a gente está aqui, até por conta do que a gente está falando, a gente acabou ficando aqui meio no centro. Mas eu acho que do ponto de vista do planejamento urbano, da cultura, a gente tem, e uma cidade tão grande como Campinas, a gente tem que pensar no centro, no Cambuí, toda essa região central, mas a gente também tem que ir para a periferia. Sem dúvida. E aí, secretária? Então, e aí que a gente enxerga que a cidadania, ela acontece a partir de onde as pessoas estão, né? E eu acho que por muito tempo a gente achou que a gente deveria trazer as pessoas, isso foi por muito tempo. Então, a gente dizia assim, eu vou fazer um concerto na concha acústica da Orquestra Sinfônica, porque eu dou acesso às pessoas para além do teatro, né? Independente de preço, mas o teatro traz um degrau
para quem nunca frequentou, Sem dúvida. né? Ainda mais uma orquestra. Então, a concha acústica é gratuita, mas aí você tem que falar que a pessoa tem que se deslocar da onde ela está, pegar o ônibus, pagar esse ônibus com não sei quantas pessoas e se deslocar, né? Então, isso foi por muito tempo. A gente entendia que dava direito às pessoas, a gente só fazendo as coisas de forma gratuita. E hoje a interpretação é absolutamente diferente. Senão, ao contrário, eu tenho que levar isso lá na ponta. Porque ele tem que entender que é para ele também. Quando ele enxerga, e aí eu vou citar o exemplo novamente da Sinfônica, só para dizer o do degrau, que tá, às vezes, muito a questão da música erudita para a população em geral, né? O último concerto que a gente fez, o penúltimo, na verdade, foi na Igreja da Guadalupe, no Ouro Verde. E aí, tava abarrotado. É uma igreja que fica numa área popular. E é o segundo concerto que a gente faz lá. A gente fez um Requiem de Mozart, que é um concerto complexo, assim, que não é porque a Sinfônica tem tradicionalmente um repertório também popular, né? Mas não é um repertório popular, é um repertório complexo. Esse outro que a gente fez dessa vez também não era um repertório popular, era um repertório erudito. E aí as pessoas querem estar. E você humaniza quando você põe num lugar da frequência das pessoas, né? Te pertence. Você tá lá no seu bairro, num lugar que se você se sente acessível, você não fica envergonhado. E eu sempre faço uma brincadeira, né? No último concerto, esse sim, no teatro, desde a abertura da temporada, todos os nossos concertos têm sido gratuitos para esse ano. E o último, a gente fez sábado e domingo. E no sábado, ele estava absolutamente lotado, né? O teatro muito lotado. E o que me chama atenção? Quando a Sinfônica, ela tem aquela mística de que você tem que estar numa outra categoria para você entender. É chique. É chique. É erudito. É erudito. E o maestro, gente, ele é maravilhoso. Porque ele fala assim, a gente não vive numa bolha. Então, ele é didático, ele explica, ele traz para perto, ele conta uma história que você nunca vai se sentir excluído, distante, você entende plenamente, ele é super ilustrativo. E a coisa que a gente mais ama, porque tem aquela coisa, olha, vão ser 3 movimentos. Mas se você nunca assistiu, as pessoas têm uma ânsia de bater palma. E a gente acha lindo quando elas batem palma na hora errada. É isso, pode bater na hora que você quiser. Que você sentir que você sentir. Por quê? Porque o povo acha chique, assim, ficar aquele silêncio. E aí a gente diz, é porque é gente nova, que tá vindo pela primeira vez, que lindo, bate palma mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta que me veio na cabeça. Aí eu concordo totalmente, né? Assim, a gente não tem que trazer, a gente tem que levar. E como que vocês pensam na questão da gestão, o trazer também a arte periférica para o centro para desestigmatizar, por exemplo? Né, uma batalha de rap, o funk e qualquer outra arte que é tão pertencente à periferia, porque eu acho que arte é arte, né? Então também vale a pena a troca. Né? Como que é? Eu acho assim, a gente tem papel de fomentar as áreas, né? Então a gente tem muita coisa acontecendo, e aí eu também preciso dizer o seguinte, a secretaria, ela evoluiu em volume, e isso te dá chance de fazer muita coisa. Então eu reputo que são 3 coisas que dão fruição, que é fazer chegar, né? Uma é as próprias leis de fomento, né? As 2 que a gente tem, tanto a LPG, quanto o FIC, quanto agora a PNAB, elas são leis de fomento, tanto federais quanto municipais, que fazem os projetos poderem ter vida, né? Na cidade toda. Então, ela pode executar na periferia, no centro, aonde ela desejar, ela pode executar. E isso faz com que muita coisa esteja acontecendo. Então, Paulo Gustavo foram 9 milhões. FIC, todos os anos, são 3 milhões e meio. PNAB, 6 milhões. Então, é dinheiro na veia do fazedor de cultura. A ideia dele, para executar, como né? que ele quer fazer.
E aí, a gente tem uma outra parte, que é a capacidade da secretaria também, através das emendas, de executar eventos. Esse último ano, a secretaria fez 1.600 eventos no centro, na periferia. Assim, vocês não teve um canto dessa cidade onde a gente não teve presente. Então, tem tanto a gente da estrutura, porque também tinha isso. Eu vou dar um exemplo. A primeira vez que eu fui na Batalha da 38, a 38, né, Jardim das Bandeiras, no meio da comunidade, e eles tinham que fazer isso no parque, com um microfone ou com uma JBL ou no gogó. A gente falou, não, você vai ter estrutura, você vai ter um palco, você vai ter um som, ia levar estrutura de qualidade para ele lá. Mas, do outro lado, por exemplo, a gente fazer o Campinas Hip Hop, que é um evento de hip hop na Estação Cultura, que tem o Ed Rocker, que tem o MD Naldinho, e tem nomes nacionais, e o cara da cidade, o MC da cidade, a batalha de rima da cidade, tá lá misturado com tudo isso. Conectando. Então, é uma troca, né? Então, acho que a gente tem as duas coisas. A gente não quer que eles só queiram vir para o centro, mas eles podem estar no centro. E os mas curiosos podem estar em todos os lugares. E quando ele quiser estar lá no bairro dele, não vai ser sem condição. Ele vai fazer aquilo com uma estrutura como todo mundo merece. Então, acho que foi isso que a gente procurou fazer. E isso é cidadania cultural, né? Então, esse é você... qualquer manifestação. E aí a gente tem tudo que vocês puderem imaginar. A gente apoia todas as batalhas de rima. Até teve recente, vocês foram cobrir um evento que foi uma aula com o Rap Wood na Estação Cultura. E aí a gente tinha lá, a gente convidou conjuntamente a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura as batalhas de rima para ir tá nesse espaço com os alunos. Nesse espaço que é um espaço de educação, mas para falar de cultura, como é que isso se conecta, né? Então, esse é a maravilha, né? Porque as coisas, elas não precisam estar em caixinhas e... Não, elas se conectam ao urbanismo com a cultura, a educação com a cultura, o turismo, né? As coisas têm que estar bem misturadas aí. É por aí, professora, que a gente faz um planejamento urbano? De forma extremamente humilde, eu acho que é. E eu acho que o nosso sistema educacional, como um todo, ele vai colocando gente em caixinhas. E, na verdade, a gente tem que tentar sair das caixinhas. A gente teve uma experiência com o apoio da secretaria, que eu gosto dos cemitérios, né, em geral, mas a gente levou no Dia Mundial da Criatividade uma atividade para o cemitério dos Alemães, lá do lado de Viracopos, Passados, Diques, lá de Indaiatuba, quase. E a gente fez reproduziu um cortejo fúnebre dos alemães, levando da escola luterana e da igreja o esquife de 1886, porque não tinha caixão, né? Mas a gente levou o esquife que levava os caixões até o cemitério. Revivendo o trajeto. Claro, os caras da INDEC queriam me matar, porque a gente teve que fechar a estrada. Então a gente fechou a pista da estrada e foi em comboio. Mais de 100, no fogueteiro, mais de 100 pessoas a gente foi até lá. A gente tem uma atividade na Mata Santa Genebra, procurando corpo seco, a gente quis levar lá para o Barão Geraldo. Então essa do lado do fogueteiro, né, do lado de Viracopos. Fizemos essa na Mata Santa Genebra. A gente parou um pouco porque teve um surto de febre. Qual é aquela? Amarela. Não, a do carrapato. Maculosa. Que nem era incidente, era mais em Souzas do que. Mas a gente achou que era. Lógico, né? Não vamos fazer loucura. Então não deu. Mas a gente fez por um bom tempo lá. Super legal, um passeio noturno. Andava 5 km e pouco, quase 6 km dentro da mata. Tem onça, tem tudo, né? E o outro que a gente fez também, aí sim, em Souzas, no observatório, a gente fez um dia de observação da lua azul, contando histórias sobre lua, sobre os mistérios da lua. Então, na verdade, isso que a Lê está falando, de estabelecer lugares e suas narrativas, para mim, o grande segredo disso tudo. O Gregory, que é meu querido amigo, traz todo mundo, traz os melhores caras do rap
para Campinas, uma vez por ano, todo mundo já sabe. E é o Gregory que está à frente, ele é anfitrião dessa galera. A gente agora... Ele só vem porque ele convida, Só né? porque Ele ele chama convida. Gregory convida. Isso. Senão eles não Eles vinham. não vêm. Só pra não deixar passar, a gente falou Ed Rock é só do Racionais MC. Mas aí traz o Taíde, Sim. Dexter, tá todo mundo. E agora a gente vai ter Semana Nacional dos Museus, Verdade. que nós colocamos o Cemitério da Saudade, imagina, mais de 150 anos quase depois, ele entrou no roteiro dos museus do Brasil inteiro. A gente está indo para o 3º ano, eu acho. E esse ano, por conta das melhorias, por conta de tudo que teve de... Poxa, tudo que o cemitério foi beneficiado e a lei, a Secretaria de Estado consultou o pessoal daqui sobre se não era interesse da cidade trazer um curso de patrimônio cultural funerário. Vai trazer uma especialista, que é até uma amiga minha, Viviane Comunali, e ela vai ministrar um curso que vai ser registrado e vai ser disponibilizado em vídeo para todo o estado. Quer dizer, é uma política pública brincando de ser política pública. Não nasceu, vamos fazer. Foi indo e a gente foi entendendo o que a gente estava fazendo. Política pública é bem isso, né? É puro instinto É de instinto. fazer chegar nas pessoas. É instinto. E mudou. A gente tem hoje uma lei federal, está em trâmite ainda, uma lei federal também, que tomara que a gente consiga aprovar esse ano. Mas toda essa iniciativa acabou se desdobrando na coisa mais bonita de tudo que a gente está falando, que é conhecimento. Conhecer para preservar. A gente vai pegar uma experiência da cidade, feita a várias mãos, com apoios, e vai transformar em conhecimento. Vai devolver agora. A gente está começando a devolver as coisas para todo mundo e oferecer isso para outros lugares, para outras cidades. E eu rodo bastante cemitério, rodo bastante lugares assombrados, mas é interessante. O centro da cidade, todo mundo fala, o centro de São Paulo é assombrado. Eu falo, não é. É encantado. O que a gente precisa fazer é deixar esse desencanto de lado, entender que o morador em situação de rua, ele não é uma ameaça a você. A pobreza não é uma ameaça. Talvez nós ameaçamos. O jeito que a gente vive talvez seja uma ameaça muito maior para ele do que o contrário. Né? De ignorar, de invisibilizar. Então, circular no Anhangabaú, a gente tem esse mesmo modelo de Campinas, a gente levou para o Anhangabaú, é um sucesso, virou o maior walking tour de São Paulo. Que eu saía do Anhangabaú, contando a história do Anhangá, que é uma entidade mitológica, já parando, porque tem um monte de lugar assombrado, tem a ver com o Anhangá, tem um monte de lugar assombrado no entorno do Vale do Anhangabaú, e a gente andando até a Liberdade, dá uns 6 quilômetros a caminhada, para chegar no cemitério dos Aflitos, onde há a Capela dos Aflitos, o primeiro cemitério de São Paulo, um cemitério que era para escravizado, para indígena, não sei o quê. Bom, esse passeio, todo mundo, num primeiro momento, falou, cara, você é louco. Vai levar os caras pro centro da cidade? Eu falei, claro que sim, por que não? Qual o problema? Mas tem. Tem. Aqui em Campinas a gente também faz o passeio. Fizemos o ano passado no Halloween. Super legal, um monte de criança à noite no centro, subiu 13 de maio, fomos até o túnel, voltamos, todo mundo vivo. Na verdade, cansado não é porque andaram pra caramba. Não é uma ameaça, né? Você senta lá com o fluxo. E outra coisa, a gente está falando de acesso à cidade para todas as pessoas. Claro. E todas as pessoas incluem também essas pessoas em situação de rua. Mas eu queria também que a gente falasse aí mais também da questão dos desafios. Ainda falando sobre todas as pessoas, por exemplo, que têm pessoas com deficiência. Sim. Eu acho que isso também é um desafio, porque, né, e claro que a gente tem visto, assim, na sociedade de modo geral, que a gente tem tido um movimento, porque antes essas pessoas ficavam guardadas em casa, né, na década de 80. E, felizmente, né, a gente tem tido uma evolução nisso e essas pessoas têm ocupado seus espaços, os seus direitos, mas a gente ainda enfrenta desafios, né, especialmente quando a gente fala, por exemplo, do centro, né, a gente ainda precisa... Né, da parte urbana da cidade, preparar a cidade para que ela seja acessível, né? Acessível, amiga. Eu vou até citar, ontem a gente, nessa linha de sinalização, né, a gente acabou de instalar a sinalização no Bosque dos Guarantãs. E é um projeto de uma dos coletivos, que é o Quintal Garatuge, e ontem a gente foi no show, que era a abertura desse evento. A questão das leis de incentivo, né, dos fomentos, esse é uma outra conquista, porque hoje você não consegue fazer um projeto
se ele não contempla acessibilidade. Então, não existe bom. mais essa realidade. Isso é muito bom. E ontem, coincidentemente, era um show com o Dudu Ferraz, que é do Quintal Garatuja, e com a Rádio Sucata, que são instrumentos todos feitos de sucata. Genial! E com Libras. E tinham 2 meninos surdos Olha só. assistindo. E tava encantador, porque eles ficavam repetindo os movimentos do Maurício, que é o intérprete de Libras. E eles, assim, estavam encantados com tudo. Então, eu acho que essa questão também de você depois, hoje, né? Você ter uma legislação que também nos baliza que a gente tem que estar considerando a acessibilidade como um valor. E ela não é negociável, né? Ela, assim, hoje ela é uma obrigação. Então, muitas vezes nos concertos ou nos eventos que tem qualquer coisa de letra, a gente tem que ter Libras. Mas, para além da Libras, a gente tem que ter audiodescrição. Sim. Não é só essa acessibilidade. E também não é só acessibilidade arquitetônica. Não é só chegar nos lugares, mas é poder ter acesso. Então, é óbvio que a gente vai ter um longo caminho para percorrer, porque a gente demorou muito para acordar para essa realidade. A verdade é que eu vou avançando, né? Então, assim, como a secretária falou, eu tenho, né, já tenho o circuito, eu tenho os museus, eu tenho os teatros, eu tenho... Subi um degrau. Agora eu vou falar de acessibilidade. Eu vou falando da conquista, né, das questões de gênero. Então, assim, é muito difícil a gestão pública, não tenho dúvida. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o debate é subir um degrau, né? Por exemplo, os próprios cemitérios, eles... Bom, tem uma questão de acessibilidade complicadíssima. Por quê? Passo atrás. Qual é a função disso na cidade? Né? Lá atrás, Campinas é uma cidade colonial. Sim. Né? Então, ela tem um centro, ainda que teve o plano de avenidas, Prestes Maia e tudo. Mas eu tenho uma série de ruínas. Como eu lido com isso? Eu tenho que encarar. Para eu trazer uma resposta, eu preciso encarar. E eu acho que muitas vezes, longos anos, a gente foi virando as costas para esses desafios. Ai, não, isso daqui eu não quero... Agora eu não quero lidar com ele, né? Deixa pra lá. Eu acho que tudo que a gente está falando, o que é mais interessante é que são iniciativas para os campineiros. Sim. A gente não tem a gente nunca teve uma ambição de chegar onde a gente chegou. Saímos daqui, tudo bem. Mas tudo que a gente fez e o que mais me interessava, eu sempre falo que eu tenho 2 frases que são preferidas e elas são antagônicas, que é: o meu avô me contava essa história, minha avó me contava essa história, enfim, essa frase eu adoro, porque a gente está criando uma ponte afetiva imediatamente, o cara tá lembrando do momento maravilhoso dele, joia. E a outra é: eu passo aqui todo dia e eu nunca tinha ouvido falar nisso. São as 2 frases que eu adoro. Elas meio que se contrapõem, mas elas são legais demais, porque a gente conta tudo que a gente está fazendo, a gente faz para quem é daqui. E lógico que eu não sabia disso também. Não tinha a menor ideia. Sem dúvida. Mas eu, assim, intuitivamente talvez eu até tivesse, porque no final, o que eu falei, era uma ideia terapêutica. O meu projeto, pelo menos, era uma ideia terapêutica. Então, ela passava pelas angústias que todo mundo passa, do ponto de vista da morte, do esquecimento. Mas isso só faz sentido, um sentido completo, quando você traz, junto com essa angústia, a ideia de buscar esse senso de pertencimento. Quer dizer, bom, eu sou daqui, e aqui não serei esquecido. Aqui eu construo meus afetos, aqui eu construo minhas tradições, aqui eu respeito meus princípios, meus valores. É aqui que a gente vai construindo essa história. Por isso que é aqui que eu vou ser lembrado. Sim. Por isso que é aqui que eu venho resgatar quando eu estou perdido, não sei onde eu estou. Uma cidade fantástica, que tem, né? A gente tem a oportunidade de morar num lugar que conta história, boas e ruins, né? Sim. Arquitetura, né? A gente bonita, tem em Campinas. Conflituosa. A gente tem em Campinas o maior maestro das Américas. A gente tem em Campinas o cara que... Eu vou falar aqui, tá? Por minha conta, tá? O cara que inventou a fotografia. Sim. Podem me contestar quanto quiser. O cara que descreveu pela primeira vez a fotografia. A gente tem a defensora, a mulher mais importante no que diz respeito à defesa das empregadas e empregados domésticos do Brasil, heroína nacional. Essa é a nossa próxima etapa. É a nossa próxima. Não sei se pode ficar falando muito. Nem pode contar. Não posso nem contar, mas a gente vai... O jornalista adora spoiler. Mas a gente tá aprontando uma. Vai contar aí, ó. Não, pode contar. Não, imagina.
Eu Pode sei, contar, mérito pode é mérito. contar. Não, vai falar, Pode não, não é contar. mérito não, mas mérito é dividido, tá? A gente tá... Mas a gente tá atrás, Tá né? atrás. A gente tá... O que a gente quer fazer? A gente sabe que a dona Laudelina está sepultada no cemitério dos Amarais. E tem essa ideia, que não é que eu sou contra, nada, não é isso. Mas assim, quando a gente fala que o museu, o cemitério é um museu a céu aberto, a gente cria uma imagem nas pessoas de que os museus importantes são os museus que têm conjuntos escultóricos. Sim. E para mim é uma grande... Não é verdade. Se a gente está convencendo as pessoas disso, a gente está errado. A gente tem que mostrar outra coisa. E um exemplo mais prático disso é o cemitério dos Amarais, que é um cemitério popular, onde o nosso povo mais simples, que não tem dinheiro para comprar um mausoléu, é sepultado. E existe uma heroína nacional sepultada lá. Na quadra 2, túmulo 402. Então, ela está sepultada lá, a dona Laudelina, que no ano de 2023 foi inscrita no livro das heroínas e heróis da pátria. Enorme, Dia 25 de gigante. julho. Então, enorme, uma mulher imensa. Gigante. E qual que é a nossa ideia? É de aproveitar os espaços que a gente tem para fazer essas homenagens. Podia fazer uma escultura, podia fazer isso tudo, mas qual que é o jeito mais simples e imediato que a gente não tem tanto trabalho? A gente nominar o velório com o nome da Laudelina, que é a proposta que... Agora tá... Agora A secretária à frente tá da jogada ao secretária. vento e Agora tá na mão da Thaís, ela corta. tá na mão da mão do Vai ser mais espiral difícil. de Das dar coisas. certo. Mas Mas você sabe é uma muito curiosidade, só abrindo um parênteses, eu não sou de Campinas, eu vim para Campinas adulta. E eu tenho 2 amigos que eles comentaram comigo que eles aprenderam a gostar de música clássica no centro de convivência, porque Olha, eles que frequentavam lindo. quando eles eram crianças. É. Eu achei genial, porque eu fui criada numa cidade que não tinha esse Você acesso. veio pra cá quando, professor? Eu vim em 2007. O Benito ainda estava Tava. vivo, né? Que era uma figuraça também. Era um maestro que popularizou. Cara, eu E achei esse maestro isso tem um genial. pouco o signo dele, né? Tem. Da ideia de o Carlos popularizar, de falar bate palma, vamos tocar um samba, Você na vamos tocar... feirinha, você aprende música clássica. Só lembrando, assim, né, essa coisa da tradição, né, da orquestra sinfônica, foi a orquestra das diretas, na época do Benito, foi que tocou lá no Vale da Anhangabaú para as diretas já, mas recente, né, e aí por isso que eu falo que o Carlos tem um DNA que é esse, que é quebrar a bolha do erudito. A gente fez Sinfônica com o Dexter, a gente fez Volta às Aulas, na educação, a gente fez 21 de novembro com Majur, a gente fez, assim, tudo que você pode imaginar. A gente fez um ano, você vê o Nelson Fidelis, está super velhinho agora, todo mundo homenageando, que é um sambista muito tradicional. Teve um ano que a gente fez... em novembro, 4 ícones, assim, de samba rock, reggae, só aquela tradição de Campinas, que eles todos têm 70, 80, o Fidelis quase 90 anos, tocando com a Sinfônica. Quer dizer, o cara tem uma história toda, o cara tava todo, né, o seu Nelson tava todo nervoso, porque, não, eu estou tocando com a Sinfônica, ele tem um nome aí, né, então é isso, né, Porque quem fazia isso era o Jamelão. E Jamelão. Tocava com a orquestra Tabajara. Exatamente. Então tocar com a Mas tem orquestra é uma coisa muito grande mesmo. Tem uma coisa isso que sim é mistura. isso é mistura. Mas o Carlos, ele sempre fala assim: a gente não está aqui para civilizar. verdade. Porque todo mundo diz assim: a gente tem que expor a nossa população, a música erudita, para civilizar. Educação, Né? Como se fosse. Não, a gente está aqui para dialogar com essa cidade. E ela é só uma parte. E tá tudo bem para quem gosta, quem não gosta. Só que você não pode deixar de ter a oportunidade. O ano passado, a gente teve dois shows, assim, dois concertos, que a gente trouxe. Um foi Chitãozinho e Chororó com a Sinfônica, Lindo. que tinha 50 mil pessoas. E toda oportunidade que a gente tá de fazer um concerto como esse, que a gente sabe que eles não estão lá pela Sinfônica, eles estão lá por causa do Pelo Chitãozinho e artista. Chororó. Mas a gente não abre mão da Sinfônica sozinha abrir o concerto. Com quem? Com Carlos Gomes. Então a gente tocou a protofonia do Guarani. Porque é isso. Quando que aquelas 50 mil pessoas iam ouvir Carlos Gomes? Elas precisam
ir até o teatro, ou ir até a Concha, ou tá vendo a Sinfônica. Lá não, a gente tava vendo, a gente aproveita a oportunidade do popular, mas a gente não deixa de mostrar. A gente acho que tocou a protofonia, a quinta de Beethoven, assim, 3 coisas. Mas também a gente tem que ter respeito de fazer coisas mais familiares. Claro. Então, de vez em quando, a gente tem o bolero de Ravel, tem coisa que, sabe, a pessoa... acho que eu já ouvi isso em algum lugar. Você vai né? trazer o público para você. Você traz né? o Você vai público. ganhar. E a outra a gente fez com Xande de Pilares, também tinha outras 25 mil pessoas. E aí você sempre abre... É uma coisa que a gente não abre mão. Não, a orquestra vai fazer o concerto Porque popular. a orquestra é da terra, né? Então, A ela orquestra tem é que ser daqui, divulgada. então ela tem que ser... Aí a gente também fez Carlos Gomes, fez outras 2. Sempre assim, pílulas de... Vamos mostrar também o que a gente tem, né? O Volta às Aulas é um projeto que a gente faz com educação, que sempre os alunos vêm para assistir. Esse ano, no Volta às Aulas, foi Pedro e o Lobo. Foi. Então, era uma artista que ela tem uma fantasia com fantoches. E a história do Pedro e o Lobo, cada instrumento é um animal da história. E aí, conforme a história ia sendo contada pelos instrumentos, ela ia narrando com os fantoches. E a criança pira, porque a criança precisa desse encantamento. E uma coisa que o maestro sempre fala, na era do TikTok, que eles não aguentam mais do que 30 segundos, eles não ouvem a música, desafio é eles muito ouvem de maior. 15 a 30 segundos de um pedaço da música, ele nem sabe qual música é. Você entreter durante 1 hora num concerto uma criança, um adolescente, é um desafio do tamanho do mundo, porque qualquer música erudita tem 7 minutos, 12 minutos, eles não conseguem escutar 30 segundos. Então, esse é o desafio. Você contar... Desafio contemporâneo. É o desafio contemporâneo. Mas é interessante isso sobre o Carlos Gomes, né? Porque parece que é um tipo de tentativa de valor. O Carlos Gomes, eu conto brincando, tem a história do fantasma do Carlos Gomes. Eu conto qualquer hora para vocês. Tem muitas nuances de ficar muito tempo aqui. Mas o Carlos Gomes tem não apenas representações com esculturas, o único artista. No Teatro Municipal de São Paulo, que nunca tocou em vida, tocou depois de morrer, lá com o seu fantasma. Tem no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, é o único artista, não tá o Vila Lobos, não tá só o Carlos Gomes. Teatro da Paz, você tem várias homenagens a esse cara que a cidade não conhece. E eu faço mesmo o papel do advogado do diabo, escrever isso até numa coluna que eu tenho num site daqui, que eu falo que Campinas não gosta do Carlos Gomes. Só para eu ser contrariado. Só para Te provarem o contrário. Só para me provarem o contrário. Porque o Carlos Gomes era apaixonado por Campinas. Uma das maiores frustrações dele é ele ter que ir embora para ser reconhecido. Ele adorava isso aqui. E a gente brinca, quando eu vejo e eu falo que essa é uma tarefa nossa, porque a gente conta história. No final das contas, é a gente que tem que convencer a senhora não levar o cachorrinho para fazer cocô lá. Porque com todo esse cuidado, claro, a gente tá falando de zeladoria, de segurança e tal, mas no final mesmo, é muito mais legal ela não precisa ficar com medo de lá. É ela reconhecer o que é. Ela entender, Conhecer e preservar. E respeitar. Conhecer e preservar. Que é o que talvez seja a nossa tarefa. Agora, entendo um pouco melhor o que a gente está fazendo, que é bem isso, que é de tentar convencer isso. A gente conseguiu com o cemitério. Muita mudança. Eu falo que não é enxugar gelo cuidar de cemitério. É lavar louça. É bem diferente. Que tem Lavar toda louça, você usa uma louça limpa, ela suja, você lava para usar de novo, limpa, usa. Não é enxugar gelo. Então adianta cuidar. Tanto adianta que está aí a resposta. Sim. Hoje tem outras cidades, o Estado vem aqui ver o que a gente fez para convencer esse povo de que é legal ir no cemitério. No final é isso. E tudo tem que ser, eu concordo demais com o maestro, que no final das contas, o que tem que ser legal. Tem que ser legal. Regra. Se você for tentar regra, tem que você precisa, fazer. cultura. Eu tenho amigo que fala, não, vamos fazer um encontro, um cozido de proteínas com emanação de sons de instrumentos de percussão. É uma feijoada com samba. Você quer dizer? Feijoada com samba é legal.
Isso aí que você tá Muito falando é um saco, cara. Ninguém vai. Então, no final, tem que ser legal. Porque pode falar o que quiser. Se você Dá pra fizer... ser legal pra todo mundo também. Não, tudo bem, mas aí Tudo bem. tudo bem, mas assim, por que é um sucesso? Por que são um sucesso sempre as apresentações da orquestra? Porque é legal. E No porque- final é isso. E porque as pessoas querem também, né, ter acesso, isso é muito importante. Elas estão dispostas. Muito Exato. bem. Como eu imaginava, o nosso papo rendeu muito. Mas a gente precisa terminar. Eu vou pedir para que vocês deixem as suas considerações finais, deixem aí um tchau para quem tá assistindo e ouvindo a gente, por favor. Primeiro agradecer, porque o papo é muito gostoso e por isso que ele voa, né? E eu acho que a gente já ficou com um monte de coisas e de ideias, né? E de trocas, mas é agradecer e dizer que como é gostoso a gente enxergar que a gente, né? Tudo começa por cada um de nós, né? Não adianta a gente entender que ou cobrar uma posição do Estado, e hoje eu sou o Estado de alguma forma representado, mas a gente, cada um como cidadão, tem esse papel e que bom que a gente pode ter esse papel, né? E a gente vai construindo, assim, uma Campinas diferente, que talvez seja mais generosa do que a gente pegou, né? Eu acho que tudo é evolução. E cada degrau que a gente sobe, é isso, é uma conquista e vamos, né, avançando. Então, agradecer a oportunidade dessas reflexões aí tão importantes e dividir aí esse tempo muito precioso com vocês. Obrigada, viu, secretária? E você, professora Carolina Nunes? Eu acho que eu tô muito grata, muito te conhecer pessoalmente, secretária, e eu acho que é isso, eu acho que a gente veio falar sobre o direito da cidade, a gente sabe que a cidade ainda não é democrática do jeito que a gente queria, mas existem pessoas trabalhando para isso, pessoas tentando estudar, e eu acho que a troca é importante, melhorar o pensamento, a interpretação e acreditar que Campinas tem, assim como um monte de outros lugares, tem também o seu potencial, porque a história não pode ser esquecida, o patrimônio está aí e a cultura tem que vir, né, da periferia para o centro, do centro para a periferia, que eu acho que é assim que ela vai ficar um pouquinho menos injusta. Uma parte, né? Muito obrigada, viu, Carol? E você, Thiago? Eu quero agradecer a oportunidade, uma delícia o papo. Aqui, mais uma vez, eu me canso de agradecer a Lê, sempre por todo o apoio que nos dá e por acreditar na gente também. Carol, um prazer, professora. Prazer. E convidar a galera aí, quando a gente tiver alguma atividade, venha. Mas hoje, se você quiser ir no cemitério sem a gente, pode ir também. Que essa talvez seja a coisa mais gostosa de falar. Você não precisa ir comigo, mas se você quiser ir, vai lá ver. Veja com seus próprios olhos, vive essa experiência. Sobre o cemitério, que talvez seja o nosso grande cartão de visita hoje, essa ideia de mudar a atmosfera de um lugar, ela acaba, em alguma medida, até influenciando outras experiências nos momentos mais difíceis. Porque é muito interessante, eu estou bastante lá, eu pesquiso outras coisas além disso, e claro que se eu for no horário comum, eu vejo as pessoas em processos de luto, né, naqueles momentos mais difíceis. E é muito interessante, quando eu estou principalmente na Alameda Central, onde há uma incidência grande de placas, as pessoas saem, elas fazem um cortejo, levam o seu morto, sepultam e voltam e param nas placas para ver. E isso, sem querer, dá um sentido de continuidade muito legal. Falar, bom, deixei meu ente querido ali, mas eu estou lendo aqui agora a placa da história do Antônio Africano, do Toninho, que morreu em 1904. E eu tô falando dele agora. Então a gente não deixa, a gente não esquece, a gente não precisa esquecer quem tá lá. Não acabou. Não acabou. É o que eu falo, a vida acaba, não tem jeito, mas a existência não precisa. Deixar um lugar digno, oferecer oportunidade das pessoas de experimentarem isso é muito generoso. Né? E eu não tô falando isso da gente, tô falando isso da cidade. Porque no final das contas o que a gente faz já não é mais nosso mesmo, vai virando outra coisa. Né? Então, é só agradecer mesmo. Obrigada. Posso interromper? Perguntar para a secretária? Rapidinho. Qual é o melhor lugar para a gente se informar sobre a cultura de Campinas? Melhor canal. Muito obrigada. Essa deixa. Para fechar o Essa programa. deixa. Bom, primeiro eu queria dizer assim, hoje a gente tem as duas plataformas, tanto o portal da prefeitura, que está muito, muito recheado com todas as coisas da cultura. Então, dentro do portal da prefeitura tem
A gente está até com um projeto novo que está quase pronto, que é de um calendário da cidade, vai começar pela cultura. E o Instagram, @campinas.culturaturismo. Tudo que a gente faz, que apoia, que a gente realiza, o que a gente patrocina, o que a gente tem das leis, sempre está super atualizado lá, e é uma forma que as pessoas podem entender tudo que está acontecendo. Vou aumentar então, esses muito públicos bem. aí. É isso mesmo. Muito obrigada mais uma vez a todos vocês. Vou fazer mais uma pergunta, brincadeira. Tá louca? Já estourou faz tempo. E nesse clima excelente, gostoso, a gente termina o nosso podcast de hoje. Eu espero que, assim como a gente aqui nessa bancada, você também tenha se inspirado, aprendido, compartilhado. E ocupa a cidade, Campinas é nossa, sua cidade aí da região também. Vamos ocupar a cidade porque ela é de todas e todos. Eu sou a Lilian de Souza, na semana que vem eu volto com mais um tema aqui no Vamos Conversar, porque é conversando que a gente se entende. Até mais. Vamos conversar. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.